sou casa cheia. Erga tua voz. Ó Santo Espírito, Santo Espírito, tua morada, eu sou a habitação da tua presença. Sopra sobre mim teu vento, manda embora toda cinza, transforma minha casa, restaura o teu altar. Sobre mim teu vento, manda embora toda cinza, transforma minha casa, restaura o teu altar. Declare: sopra sobre mim teu vento, manda embora, manda embora todas as cinzas, transforma minha casa, restaura o teu altar. Mais uma vez. Sopra sobre mim teu vento, manda embora toda cinza, transforma minha casa, restaura o teu altar. A pergunta que me fizeram essa semana foi o seguinte: pastor, como baguncei a minha vida? Amém? Eu estava estudando e pensando numa palavra, e Deus me colocou exatamente essa pergunta, essa pessoa. Eu achei tão interessante que aquilo guardei comigo. E hoje, Deus me deu inspiração para pregar em cima disso. Como baguncei a minha vida? Você nunca se perguntou isso, às vezes, em determinados momentos da tua vida? Às vezes os problemas estão tão grandes, as coisas acontecem de tal maneira, que você para e pensa: puxa vida, minha vida está uma bagunça. Como que isso aconteceu? Como que eu deixei chegar nesse ponto? Como que eu consegui fazer com que a minha vida virasse essa bagunça? Aí as pessoas começam a se perguntar para si mesmo: puxa, como que eu baguncei minha vida assim? Eu gosto muito de pesquisar cada coisa que eu for fazer, porque toda pregação que Deus me dá, eu prego para mim mesmo. Porque se ela não me tocar na hora que eu estou estudando, eu não prego na igreja. Porque primeiro ela tem que tocar em mim. Primeiro a palavra tem que agir, tem que ter um efeito na minha vida, para que eu possa transmitir às pessoas aquilo que Deus quer. Amém? E eu estava olhando esse termo bagunça. Eu comecei a pesquisar porque eu achei interessante onde surgiu isso. E o termo bagunça surgiu no século XIX, especificamente para restaurantes. Chamava-se de bagunça o que os clientes faziam nos restaurantes. A bagunça que ficava. Já no século XXI, a palavra bagunça ganhou uma conotação um pouco mais ampla do que panelas e pratos sujos em restaurante. Começou a ser usada a palavra bagunça para simbolizar desordem. Tudo aquilo que não funcionava, tudo aquilo que dava errado, era considerado agora bagunça. Eu quero falar um pouco sobre esse termo bagunça. Amém ou não amém? Pessoas bagunçadas produzem vida bagunçada. Amém? E é interessante que quando a gente fala em bagunça, nós pensamos logo em nós mesmos. As nossas bagunças diárias. Às vezes quando chega alguém na nossa casa e o negócio está meio bagunçado, às vezes a casa é meio bagunçada, o quarto bagunçado,
a cozinha bagunçada, você corre lá, você fecha as portas onde tem a bagunça, para que as pessoas que entrem não vejam a bagunça. Nós damos um jeitinho de esconder a bagunça. Só que a questão não é os outros saberem da bagunça, basta eu saber. Amém? Nós nos preocupamos muito com o que os outros vão pensar da nossa bagunça. Como a nossa vida está bagunçada, nós tentamos de todas as formas, de todas as maneiras, esconder isso. E muitas vezes nós conseguimos, porque às vezes é fácil nós escondermos algumas bagunças. Mas o problema é que nós sabemos. Nós vivemos ciclos na nossa vida entre bagunça e vida boa. Bagunçar você pode fazer em segundos, mas para arrumar de novo demora muito tempo. Amém? A bagunça nós podemos bagunçar rapidão. Só que o problema, nós bagunçamos nossa vida em segundos. E depois, muitas vezes, nós queremos arrumá-la também em segundos. É impossível isso acontecer. Amém? É impossível nós bagunçarmos a nossa vida muito rápido. Às vezes num segundo, num dia. E depois querermos resolver a nossa bagunça tudo no mesmo instante. Na mesma velocidade que nós bagunçamos. É impossível. Porque a decorrência da bagunça, ela causa muito mais problemas. É muito fácil eu chegar num roupeiro todo arrumadinho e bagunçá-lo todo, pegar as roupas que estão dobradas, jogar no chão. Isso em poucos segundos eu bagunço. Mas depois para me arrumar essas roupas de novo, eu vou levar tempo. Porque eu vou ter que dobrá-las. Eu vou ter que arrumá-las tudo de novo. Isso vai me levar tempo. Salomão fala em Provérbios 14, 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é a loucura. Repito, em um dia você pode bagunçar toda a sua vida, mas não arruma a sua vida em um dia. Salomão vai dizer lá em Eclesiastes 5:2, quer colocar para mim ali, para mim precisar da Bíblia? Eclesiastes 5:2. Salomão vai dizer assim: Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Show? Isso. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, o que Salomão quer dizer? Se você quer arrumar a bagunça que está em sua vida, tenha consciência de que você não vai conseguir fazer isto rápido. Amém? Não acha que você vai conseguir ajeitar todas as coisas erradas que muitas vezes você permitiu que acontecesse no mesmo tempo que você fez, no mesmo tempo que você permitiu que acontecesse. Isso não vai acontecer. Eu procurando, estudando, eu encontrei aqui 6 exemplos ou 6 personagens da Bíblia de pessoas que bagunçaram as suas vidas. Ah, pastor, mas tem isso na Bíblia? Tem muito. E pessoas usadas por Deus, pessoas que eram tidas como ícones de fé, de perseverança, de resistência espiritual, mas eles conseguiram, de uma forma ou de outra, bagunçar a sua vida. E o primeiro personagem, ou os primeiros personagens que eu encontro, é Adão e Eva. Diga assim: Adão e Eva. Adão e Eva bagunçaram as suas vidas para satisfazer os seus prazeres. Amém? Muitas pessoas bagunçam toda a sua vida para satisfazer o seu prazer, para fazer aquilo que lhe dá deleite. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva estavam no paraíso, no melhor lugar que poderiam estar. Deus tinha planos
para a vida deles. Mas de repente, Satanás vai lá, mostra a fruta para eles e fala em outros sentidos que eles teriam prazer se comessem aquela fruta. Então o que eles fizeram? Eles resolveram deixar o prazer acima da vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que eles vão lá, eles comem do fruto que não era para comer, sentem o prazer e bagunçam toda a sua vida. Por causa do prazer, eles bagunçaram os planos que Deus tinha para a vida deles. Amém ou não amém? Então cuidado. Deus te manda falar um alerta nesta noite. Cuidado com os prazeres carnais. Cuidado com aquilo que te dá prazer, porque pode bagunçar a tua vida. Pastor, mas é tão gostoso sentir alguns prazeres. Eu não estou negando, não vou dizer que é ruim, não. Mas bagunça tudo aquilo que Deus tinha determinado para a tua vida. Eu não estou dizendo que você não vai conseguir mais, mas você vai ter que começar um processo de novo. E esse processo às vezes demora muito mais do que antes, porque você não soube segurar a tua vontade. Amém ou não amém? Eu vou correr com o tempo, o tempo urge, como dizia um pastor amigo meu. Segundo personagem que eu achei aqui que bagunçou a sua vida, Moisés. Fala assim: Moisés. Pastor, por que Moisés bagunçou a sua vida? A Bíblia vai dizer que Moisés, com 40 anos de idade, ele era um príncipe no Egito, sim ou não? Ele tinha todas as mordomias que ele poderia ter, sim ou não? Mas de repente, ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. Amém? Ele bagunçou a sua vida porque se achou no direito de fazer justiça com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que Moisés, ele presencia um egípcio e um hebreu. E quando ele vê aquele egípcio fazendo mal ao hebreu, ele se acha no direito de fazer justiça com as próprias mãos. A Bíblia vai lá e diz que ele mata o egípcio. Ele fez justiça com as próprias mãos. Não existe nada mais carnal, mais primitivo de que fazer justiça com as próprias mãos. A Bíblia condena veementemente. Quer ver? Abre para mim lá Hebreus 10:30. Presta atenção, todas as vezes que fizer justiça com as próprias mãos, vai bagunçar a sua vida. Hebreus capítulo 10, versículo 30. A Bíblia vai dizer assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Em outra versão vai dizer assim: a mim pertence a justiça. A justiça vem de Deus. Quando Moisés, ele se acha no direito de fazer justiça com as próprias mãos, ele bagunça a vida dele. A Bíblia diz que ele tem que sair fugido. Ah, mas pastor, mas era plano de Deus, porque ele tinha que ir, ele tinha que conhecer Jetro, ele tinha que... De qualquer forma, Deus ia fazer com que o povo do Egito fosse liberto. Mas por que ele fez isso? Ele teve que ficar mais 40 anos no deserto. Ele teve que pagar um preço, porque ele bagunçou os planos de Deus na sua vida. Quando nós queremos espancar os justiceiros, nós bagunçamos os planos de Deus na nossa vida. Lembre-se que a justiça é de Deus. Se a minha vida é de Deus, se os meus preceitos estão nas mãos do Senhor, todo aquele que vir contra mim pagará o preço, mas não pelas minhas mãos, mas pelas mãos do Senhor. E nós muitas vezes queremos bancar os justiceiros,
com vingancinhas, com palavrinhas jogadas, achando que isso vai resolver algum problema. Deixa eu falar uma coisa para você, sinto muito, mas só vai piorar a sua situação, só vai bagunçar aquilo que Deus estava arrumando. Quando você pegou a sua vingança para você, você falou assim: Deus, não preciso de ti, eu não preciso da tua justiça, eu tenho a minha. E todo aquele que faz justiça com as próprias mãos bagunça a sua vida. Lembre-se, a vingança pertence a Deus, a justiça pertence a Deus. Se eu confio em Deus, eu vou confiar todas as coisas para Ele. Amém? Terceiro personagem, ou personagens, que eu vejo que bagunçou a sua vida: Sara e Abraão. Diga assim: Sara e Abraão. Fala, por quê, pastor? Porque eles buscaram gerenciar os seus próprios, ou melhor, buscaram gerenciar os seus problemas do seu jeito. A Bíblia vai dizer que Deus chega para Abraão e Sara e faz uma promessa, sim ou não? Eu darei um filho para vocês. Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Não importa o tempo. Ah, mas Deus, Sarai está velha, mas na tua velhice eu te darei um filho. Diga assim: promessa de Deus. Mas de repente, Sara e Abraão não aguentaram esperar. Um dos maiores problemas que nós temos é não aguentar esperar o tempo de Deus e querer gerenciar as coisas de Deus na nossa vida, querer gerenciar as promessas de Deus na nossa vida. Ora, se Deus tem promessa para mim, eu vou esperar que na hora certa Ele vai fazer cumprir. Mas muitas vezes eu não quero. Eu sei que Deus tem promessa, mas eu quero apressar essa promessa, e esqueço que em Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que o tempo é do Senhor. Todas as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Não sabendo esperar, a Bíblia vai dizer que Sara chama Abraão e fala assim: Abraão, eu não vou conseguir te dar um filho. Pega a escrava. Eu autorizo que você durma com a escrava. A Bíblia diz que então Abraão, aceitando, é besta, aceitou e fez um filho nela. Mas esse filho não era o filho da promessa. O que aconteceu? Virou bagunça. A vida deles, dali para frente, virou uma bagunça. Porque na hora aprazível a Deus, Sara deu a luz a um filho, ao filho da promessa. Mas antes disso tinha nascido Ismael, que não era o filho da promessa. A Bíblia vai dizer que a vida de Sara e Ismael, e Isaac e o próprio Abraão virou uma bagunça. Porque Ismael começou a cutucar seu irmãozinho, Ismael começou a provocá-lo. Então Sara começa a se incomodar com aquilo, e por anos ela fica incomodada. Por anos ela fica brigando, quem sabe, com Ismael. Por anos ela fica brigando, cada vez que, quem sabe, Abraão chegava em casa cansado de um dia fervoroso de trabalho, ela começava: ó, aquele teu filho Ismael tá pegando no pé de Isaac. De repente Abraão, para enfrentar, olhar e falar assim: mas foi você, foi tu que deixou, foi tu que pediu. A vida virou uma bagunça, porque eles não souberam esperar o tempo de Deus e resolveram eles mesmos gerenciar os seus problemas da maneira e do modo deles. Um dos maiores problemas que nós temos é isso também, é nós não sabermos esperar em Deus e querermos nós gerenciarmos, nós fazer as coisas para que aconteça. Eu confio em Deus, eu sei que Deus tem promessa, mas eu vou tentar ajudar Deus de alguma forma, de alguma maneira, e acabo bagunçando a minha vida, bagunçando toda a promessa de Deus. Amém? Diga assim: no meio do problema, decidiu fazer uma coisa do jeito dele. Fala assim: pode colocar, fala, eu
muitas vezes, no meio do meu problema, eu decido fazer as coisas do meu jeito. E o que acontece? Vira bagunça. Amém ou não amém? Quarto personagem, outro, que a vida virou uma bagunça. Jonas. Diga assim: Jonas fugiu e desobedeceu a Deus. Jonas bagunçou a sua vida pela desobediência. Amém? A Bíblia todos conhecem. A Bíblia vai dizer que Deus chega para Jonas e fala: ei, vai até Nínive, porque lá tem um povo que precisa de você. Vai até Nínive, porque lá eu vou te usar para converter aquele povo, para levar minha palavra para aquele povo. Jonas, muito dono de si, se achando o sabedor de todas as coisas, falou assim: Deus está ficando doido, porque aquele povo não presta. Nós temos a mania de julgar as pessoas, sim ou não? Quem presta ou quem não presta, sem conhecer a história de cada um. Toda a história das pessoas, para chegar em um determinado momento, elas têm passado por muitas coisas que nós desconhecemos, e quem sabe que nós não suportaríamos. É mais fácil julgarmos, é mais fácil apontar o dedo. Eu sempre falo que o nosso pecado pessoal não nos leva para o inferno, ao nosso olhar, mas o pecado do meu irmão leva ele para o inferno, porque é fácil, é gostoso dizer para ele assim: ei, você vai para o inferno porque está pecando, esquece dos os meus erros. A Bíblia vai dizer que por causa dessa mania de julgamento, Jonas pensa: não, eu para Nínive vou pregar para aquele povo, eu tenho certeza que Deus vai operar, aquele povo não merece. A Bíblia vai dizer que ele vai para Tarsis, lá no posto. Como ele quis desobedecer a ordem de Deus, ele só se lascou. A Bíblia vai dizer que ele desceu até o porto, do porto desceu até o navio, do navio desceu até o porão, do porão jogaram ele no oceano, do oceano ele afundou ainda mais, e quando ele estava lá no fundo, um grande peixe veio e engoliu ele. Diga assim: a vida de Jonas virou uma bagunça, porque ele desobedeceu. Tudo porque se achou no direito de fugir e desobedecer a Deus. Amém? Pastor, eu tenho um ministério na minha vida, eu sei. Deus me mostrou um ministério, mas eu não quero. Espera aí, você não tem que querer. Ah, pastor, mas Deus me deu o livre-arbítrio. Deu. A Bíblia vai dizer que o teu livre-arbítrio acabou no momento que você aceitou a Jesus, no momento que você desceu as águas do batismo, no momento que você tem orado e falado assim: Senhor, faça de mim o que quiseres. Acabou o teu livre-arbítrio. Ah, pastor, mas eu não quero. Vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Jonas não quis, ficou lá embaixo, só desceu e foi vomitado numa praia. Pela misericórdia de Deus, ele não precisava ter passado por tudo que ele passou. Sim ou não? Às vezes você não precisa estar passando por tudo que você está passando, mas às vezes lá atrás você desobedeceu. Você sabia que você tinha que fazer alguma coisa, que Deus te deu alguma coisa para fazer, mas você se achou no direito de desobedecer. Lembre-se, no momento que você entregou a sua vida a Deus, bye bye livre-arbítrio. Amém? Tem alguém aí? Bye bye. Tira essa desculpinha do teu caderninho de desculpas. Espera aí, eu vou ver aqui uma desculpa aqui para mim não fazer tal coisa. Tira essa questão do livre-arbítrio. Você que já aceitou Cristo, você que já desceu as águas do batismo, você que já orou e se entregou a tua vida para Deus, tira, rasga essa página que está escrito assim: desculpa, Deus me deu o livre-arbítrio. Tira, rasga. Não é mais aceitável. Jonas sofreu, virou uma bagunça, aquilo que seria tão simples, porque ele desobedeceu a Deus. Amém? Quantas vidas bagunçadas
porque muitos... Opa, eu já estou no quinto lá. Amém? Eu estava no quarto, né, Jonas? Vamos para o quinto então. Quinto, Pedro. Diga assim, Pedro. Pedro bagunçou sua vida por conta do seu temperamento. Eita. Aí lascou, né? Sim ou não? Todo mundo conhece a história de Pedro. A Bíblia vai dizer que em dado momento, Jesus estava no jardim do Getsemane, prestes a ser preso. De repente os guardas vêm para prender Jesus. E Pedro, todo dono de si, todo nervosinho, muito temperamental, pega a sua espada e arranca a orelha do coitado mal. Sim ou não? Estava nervosinho, coitadinho. E provoca uma bagunça enorme. Não precisava. Quantas vidas bagunçadas? Porque muitos agem por impulso. Amém? Quantas pessoas eu vejo agindo por impulso e bagunçando toda a sua vida, porque foi impulsivo, não teve temperança. Eu sou muito temperamental, né? Temperamento vem de tempero. Amém? Coloquei muito tempero no meu nervosismo, enchi de tempero, aí explodi. A Bíblia vai dizer em Gálatas que um dos gomos, vamos dizer assim, do fruto do Espírito é domínio próprio. Mas eu sou impulsivo, pastor, eu não consigo. Consegue sim, cara, para. Consegue. É que você muitas vezes não quer. É que você muitas vezes acha melhor o confronte. Você acha melhor se estourar, porque na sua cabeça muitas vezes, se você estourar, a outra pessoa vai recuar. Deixa eu falar uma coisa triste para você: a outra pessoa não recua. 99% das vezes, a outra pessoa não recua. Aí deu-se a briga. Você foi, vira uma bagunça. Pedro era muito temperamental, tão temperamental que logo depois ele negou Jesus. Amém ou não amém? E a sexta? O sexto personagem, ou os sextos personagens que eu encontro na Bíblia: Ananias e Safira. Diga assim: Ananias e Safira bagunçaram suas vidas por conta do amor ao dinheiro. Amém? Alguém lembra da história de Ananias e Safira? A Bíblia vai dizer, olha só que interessante. Ananias e Safira, esse casal que vivia uma vida boa, que vivia, quem sabe, uma vida organizada, tanto pessoal como espiritual. De repente, tiveram uma grande ideia. Amém? Às vezes a gente faz isso, sim ou não? Tive uma ideia. A ideia que eles tiveram foi o seguinte: vamos vender uma casa e todo o dinheiro que nós conseguirmos na casa, vamos doar no templo. Diga assim: ninguém pediu. A Bíblia não vai dizer que o sacerdote, o sumo sacerdote, ou seja lá quem for, chegou para eles e falou assim: ei, vocês têm que vender sua casa para doar o dinheiro para a igreja. Fala, sim ou não? Não. A Bíblia fala que eles foram até o sacerdote, ou o templo, sei lá onde, e falaram assim: ei, nós queremos ajudar. Então nós vamos vender uma casa, uma propriedade, e o dinheiro nós vamos depositar no gasofilácio da igreja. E vamos doar. Tá bom? Que bom. Só que eles venderam. E a Bíblia vai dizer que por causa da ganância, eles olharam para o dinheiro olhou para eles olharam para o dinheiro olhou para eles. Mas é muito, né? Diga assim: ninguém pediu. Ninguém pediu. A Bíblia vai dizer assim: você não é obrigado a votar, mas se votares, trate em
cumprir, mesmo que seja com dolo, mesmo que seja com dor. Né, Leudivan? Nem que seja assim. Vem aqui. Olha, Leudivan, o dinheiro. Pode levar. Levar. Levou. O coração chegou. Tá aqui, meu irmão. Ninguém é obrigado a votar. Ananias e Safira fizeram um voto. Quantos estão com a vida bagunçada porque caíram na ganância financeira? A Bíblia diz que a vidinha deles estava muito boa. Eles não precisavam ter votado, eles não precisavam ter falado aquilo, mas eles fizeram. Mas quando vendem a propriedade, eles olham aquela monteira de moedas de ouro, porque não era dinheiro de papel, e a ganância faz com que eles falem: não, é muito, não vamos dar não, vamos tirar o máximo, vamos levar só um pouquinho. A Bíblia fala que quando eles estava chegando, ele estava chegando para levar, ele morreu. A esposa, Safira, ficou indignada. Cadê a Ananias? Foi lá levar o dinheiro. Não volta, eu vou lá. Atrás, quando chega lá, avisam ela que ele morreu porque ele segurou aquilo que não era dele. O que aconteceu com ela? Morreu. Os dois morreram por causa da ganância. Bagunçaram suas vidas por conta do amor ao dinheiro. Amém ou não amém? E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo uma coisa muito importante com essas histórias. Se você agir pela carne, você não pode esperar a intervenção de Deus na sua vida. Todas essas histórias que nós lemos, se for pesquisar, tem muito mais. Mas a história desse povo todo, começando lá primeiro com Adão e Eva, que se deram ao bel prazer. Depois, mais perdido do que vale um pouco de banguela aqui. Depois, estou no sexto. Adão e Eva. Depois Moisés, que quis fazer justiça com as próprias mãos. Depois Sara e Abraão, que procuraram gerenciar o seu problema da maneira que eles achavam. Depois Jonas, que fugiu e desobedeceu a Deus e quis ir para outro lugar. Depois Pedro, que ficou todo nervosinho, cortou a orelha do soldado. E por último Ananias e Safira. Todas as vezes que eu tento agir com a carne, Deus não está no negócio. Amém? Por mais que possa parecer bom, por mais que possa parecer aos nossos olhos tranquilo, verdadeiro, certo, mas primeiro eu tenho que olhar o que a palavra de Deus diz a respeito. Pastor, que meu coração mandou. Vamos tirar mais uma desculpinha no caderninho de desculpa? Sim ou não? Sim ou não? Muitas pessoas erram, fazem as coisas contrário do que aquilo que Deus manda, e depois, quando vê o negócio preto, fala assim: pastor, mas Deus conhece meu coração. Conhece, tanto que a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso. O nosso coração vai muitas vezes, ou a maioria das vezes, pela nossa vontade. Provérbios 16:1 vai dizer assim: que o coração do homem, pode falar alto, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Coloca ele para mim, vamos ler esse versículo inteiro. Esse é quase o capítulo inteiro. Essa é uma passagem que eu levo para a minha vida. Provérbios 16, pode ser do versículo 1 em diante. Eu quero que você leia comigo. Mas não leia só por ler. Plante isso, escreva isso nas tábuas do teu coração. Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém ou não amém?
Leia comigo de novo. O coração do homem pode fazer, mas a resposta certa, versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Diga assim: todos os caminhos do homem. Outra versão vai dizer assim: são retos aos seus olhos, mas o Senhor, volta lá, mas o Senhor, sabe o que é pesa o espírito? Deus vê aquilo que você não vê. Amém ou não amém? Cada vez que eu lembro desse versículo, eu lembro de um desenho antigo dos Milinguidos. Quem já assistiu? Milinguidinha, aquela formiguinha. E eu lembro que tinha assim eu não lembro onde é que eu vi, mas eu vi em algum lugar os Milinguidos, essa formiguinha parada, e na frente dela 2 caminhos. Um caminho parecia tão lindo, asfaltado, reto. E o outro caminho, quando você olhava do ângulo da formiguinha, o outro caminho era uma estrada de terra batida, com alguns buracos, com algumas curvas. E aquela formiguinha do linguido ficou pensando: esse caminho é melhor, o caminho reto, o caminho que eu estou vendo daqui, onde os meus olhos podem enxergar, é reto, por isso que eu vou. Mas de repente a cena muda para o olhar de Deus. Diga assim: Deus olha de cima. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: Deus vê o que você não vê. De cima, Deus olhando aquela formiguinha parada, os 2 caminhos, ela indo para o caminho que parecia reto, mas aquele caminho que parecia reto, que parecia perfeito, logo à frente tinha um abismo sem fundo, onde certamente ela cairia. E no outro caminho, que parecia tortuoso, que parecia esburacado, dali um pouco ele endireitava e ia para a glória. Quando a Bíblia fala que o Senhor pesa o espírito, a Bíblia está dizendo assim: ei, eu vejo o que você não vê. Amém ou não amém? Eu vejo aquilo que você não vê. Então, vai lá, volta lá. Versículo 3 de Provérbios 16. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor os teus caminhos, e pode ter certeza que você terá êxito naquilo que você quer. Por mais que o caminho às vezes no começo pareça difícil, pareça complicado, continue fazendo a vontade de Deus, não a vontade da carne, porque a vontade da carne vai bagunçar a sua vida. Sabe que no momento que a pessoa me perguntou sobre a vida dela bagunçada, eu não soube responder. Agora, se ela me perguntasse hoje como baguncei a minha vida, eu saberia. Porque você fez a vontade da tua carne. Você andou por caminhos que pareciam mais fáceis. Você tomou decisões por si mesmo, em problemas que era para você estar com o joelho dobrado, orando, buscando a Deus, entregando a Deus, que Ele te mostraria o caminho certo. Amém?